Olá, queridos amigos, queridos irmãos, queridos colegas e todos aqueles que acessam o nosso canal. Mais uma vez voltamos a bater um papo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre oração. Embora já falamos no passado, lá quando expusemos a primeira carta de João no capítulo 5, tratamos um pouco. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, será um prazer tê-lo aí nos acompanhando e sempre todos os nossos vídeos, você faz o seu comentário, o que quiser aí, ou põe em gostei, não gostei, fique muito bem à vontade. O Senhor Jesus uma vez, ele ensinou-nos a orar e tem aquela oração modelo. A pergunta que surge é a seguinte: será que existe uma oração modelo? É aquela que devemos usar e tão somente? Não. Se a gente começa com repetição de outros que escreveram, não estou me referindo à oração de Jesus, mas... E aí nós começamos a rezar. Rezar é você repetir o que o outro falou, mas nós oramos. Quando nós oramos, nós abrimos o nosso coração para Deus e pedimos. E quando nós pedimos, não podemos deixar de entender uma coisa. Quando você ora, quando eu oro, nós estamos dizendo: Senhor, essas situações que eu estou colocando diante do Senhor são situações que nem sempre, ou quase sempre, eu não sei trabalhar com elas. Então eu estou pedindo que o Senhor as administre para mim, porque o Senhor é o melhor administrador das nossas orações, não tem a menor dúvida. Mas é muito importante que as nossas orações tenham sempre um cunho teológico, assim, um cunho de oração correta, de consideração, respeito à dignidade de Deus. Então os salmistas nos trazem assim algumas orientações, e eu gostaria de trabalhar no capítulo 28 de Salmos, exatamente para mostrar para os irmãos uma estrutura de uma oração, que a gente pode até usar. É uma forma bonita, eu diria perfeita, que o salmista Davi usa para chegar à presença de Deus com seu pedido. Então vamos lá que eu quero mostrar para os irmãos. O Salmo 28, eu estou pegando o versículo 8 que diz assim: o Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Entendo que o seu ungido é aquele que está se dirigindo a Deus nesta oração. Então, eu vou chamar a oração do ungido. E vamos primeiro colocar a estrutura. É um salmo pequeno, apenas 9 versículos, mas ele tem uma estrutura muito interessante. Primeiro, o salmista, nos versículos 1, 2 e 9, ele faz o seu clamor. O clamor, e nós vamos ver daqui a pouco, é aquele abertura de coração para Deus. E depois, nos versículos 3 a 5, ele faz o pedido. E depois do pedido, ele faz a exaltação. É interessante que aqui ele muda um pouco. Às vezes ele começa um salmo exaltando o nome de Deus. Aqui ele exalta no final, nos versículos 6 e 8. A grande ideia do texto: o clamor ao Deus que sabe quem são os ímpios e quem são os seus. Que grande bênção, né? Deus sabe. Ele sabe distinguir quem é quem. Isso é muito importante. Por isso, você que é um dos filhos de Deus, quando você se dirige a Ele, Ele sabe perfeitamente que você não é um ímpio, e sim alguém salvo pelo Senhor Jesus Cristo e sua obra fantástica na cruz do Calvário. Vamos ao clamor. Aqui o salmista, para variar, o salmista Davi estava sempre em situações difíceis, e nos versículos 1, 2 e 9 ele faz o seu clamor, é o clamor do ungido. Senhor, eu clamo a ti, rocha minha, não me deixes sem resposta, pois se te calares serei como os que descem a cova. É interessante, né? Essa é uma forma humana de dizer:
até parece que Deus não vai deixar alguém sem resposta. Não existe oração do justo sem resposta. Não existe oração do ungido do Senhor, que somos nós salvos pelo Senhor Jesus, sem resposta. Ele responde todas as nossas orações. O grande problema é que nós temos que entender aquela velha máxima, né? Deus diz sim, espere ou não. Então, lembra que nós dissemos no começo? Quando nós clamamos, nós dizemos, Senhor, administra essa nossa situação. Aí ele chega numa situação assim, desesperadora. Se o senhor ficar quieto, não me responder, eu vou ser como um defunto, aquele que morre. Senhor, por favor, responde às minhas orações. E Deus conhece a nossa humanidade e sabe a forma como nós nos expressamos. Aí ele pede, ouve as minhas súplicas quando eu clamo. É mais ou menos a continuação do versículo 1, e quando levanto as mãos para o teu santo templo. É interessante, esse levantar de mãos, lá em 1 Timóteo fala, devemos levantar as nossas mãos santas diante de Deus. Levantar as mãos não é simplesmente um ritual ou um gesto formal, não. É mostrar as suas mãos que estão limpas, as mãos que Deus pode ver. E tem gente levantando a mão para qualquer coisa. Cuidado, se essas mãos não estão com a limpeza adequada, é bom não levantar as mãos para Deus, não. E no versículo 9, salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Agora nós vamos para a segunda parte, o pedido do ungido. Ali era o clamor, estava desesperado, Senhor, me ouve. Agora ele está sendo específico. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a maldade. Eles falam de paz ao próximo, mas são maldosos de coração. Então, Senhor, na hora do Senhor botar a mão aí, botar coisa em ordem, por favor, que haja uma distinção. Eu não sou daquele grupo dos ímpios. É interessante, até parece que Deus não saiba, né? Não sabe. Mas é a nossa forma humana de dizer, né? Agora o versículo 4 é muito interessante. Será que nós podemos orar dessa forma? Então ele dizendo, Senhor, retribui-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Senhor, retribui-lhes conforme o que praticam. Senhor, retribui-lhes o que eles merecem. Agora, é interessante, será que é um pedido de vingança de Davi? Eu creio que não, eu acho que o versículo 5 responde, não é vingança não, porque eles estão defendendo a causa de Deus, ele está defendendo a causa de Deus. Olha o versículo 5, como eles não atentam para as obras do Senhor, Senhor, retribui tudo isso a eles, nem para o que suas mãos têm feito. Ele os derrubará e não os reedificará. Então eu entendo o versículo 4 como uma forma que ele está pedindo para que Deus não seja insultado por essa gente. Esse povo atente mais para um Deus que tem feito grandes coisas. É isso. Agora, mesmo que nas nossas orações nós temos um inimigo feroz e a gente pede, Senhor, por favor, acaba com esse cara. Olha, eu acho que você pode até pedir isso, mas só que tem uma coisa. Você está manifestando um desejo que é Deus quem vai administrar, tá bom? Não é você não, tá ok? Mas isso em casos extremos, mas eu não concordo não incentivo você a fazer isso. E por fim, a exaltação ao Deus ungido. Aí, depois que ele faz aquele clamor, faz o pedido, agora ele vai exaltar o Deus que está recebendo esse clamor e esse pedido. Ele diz, bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Meus queridos irmãos, parece que, eu não sei se ele fez esta oração toda ela ao mesmo tempo ou deixou essa parte para o final, porque ele já está dizendo que Deus ouviu as suas súplicas, parece que ele já estava vendo os resultados. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele meu coração confiou e fui socorrido, por isso meu coração salta de prazer, eu louvarei com o meu
cântico, olha que bonito, né? Ele está louvando, engrandecendo a Deus, porque é um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que atende as nossas orações. E no versículo 28, o Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Quem são os ungidos? Somos nós. Somos nós que um dia fomos batizados pelo Espírito Santo de Deus e ganhamos a salvação e recebemos a unção do Senhor. Me perdoe a tosse. E vamos novamente para lembrar a nossa grande ideia, o clamor ao Deus que sabe quem são os ímpios e quem são os seus. Amém, meus queridos irmãos? Ainda bem que Deus sabe quem é você, quem sou eu. Eu lembro de uma música antiga do Roberto Carlos, dizia mais ou menos assim: há alguém na multidão, alguém que está lá no meio da multidão. E eu não lembro dos detalhes da música, mas eu lembro que dizia que alguém estava na multidão. Mas você pode estar na multidão dos 7 bilhões de habitantes no mundo, acho que está chegando aos 7 bilhões já, né? A China tem contribuído muito, a Índia também. E Deus sabe quem é você. Ele sabe quem é você, aonde você está, o que você pensa, e mesmo que você não pensa, antes que esses pensamentos venham à mente, Deus já conhece. Por isso, meus queridos irmãos, abra o seu coração, louve a Deus. Procure sempre aprender, à luz da palavra de Deus, uma oração teologicamente correta, porque nós estamos nos dirigindo ao Rei dos Reis, ao Criador do Universo. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ter